Corinthians dá um bico na crise e está nas semifinais da Copa do Brasil. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute a goleada contra o Atlético Goianiense e fala também sobre Flamengo e Fluminense, outros times garantidos na semifinal. Informações importantes no São Paulo: o Manchester United resolveu investir pesado em Antony e Casemiro e os dois podem garantir uma bolada para o tricolor. Vou fazer essas contas para você. Antes de encerrar, ainda tem informações importantes sobre o Palmeiras. Será que o Verdão pode perder jogadores nessa janela de transferências? Falo sobre o Ceará, as últimas do mercado e muito mais a partir de agora. Não sem antes me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com mais de 1.210.000 inscritos. Para você também ser inscrito é super simples, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, casa de apostas esportivas que é parceira e patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. Nessa quinta-feira, jogos bem interessantes para você apostar. Na Copa do Brasil tem América e São Paulo. Vitória do Coelho e do São Paulo pagando R$ 2,75, em caso de empate R$ 3,40. Na Série B tem CSA e Vasco. Vitória do CSA paga R$ 2,75, empate paga R$ 2,82, assim como a vitória do Vasco. Também tem super odds no confronto entre América e São Paulo. Por exemplo, uma das possibilidades é você apostar que as duas equipes vão receber cartão, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, pagando R$ 3,45. Super bom, né? Então, para você participar e apostar na Betano, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e começa a apostar, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação é de que a classificação do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil deve ter causado enorme prejuízo para os jogadores do Atlético Goianiense. Além de desperdiçarem a chance de embolsar R$ 4 milhões, prêmio prometido pelo presidente do clube, eles também haviam reservado um camarote numa das principais casas noturnas de São Paulo. Eles acabaram não aparecendo para festejar nessa casa depois da eliminação por 4-1. Contar também que o São Paulo só deve ter uma nova remessa da terceira camisa, lançada recentemente, a partir da segunda-feira da próxima semana. O primeiro lote foi vendido, as 4.000 camisas acabaram em pouco tempo e garantiram cerca de R$ 1 milhão de receita. A grande lamentação dos dirigentes do São Paulo é de que a Adidas não se preparou para um volume maior de vendas, certamente garantiria ainda mais dinheiro. Seguindo com o giro de notícias, contar que John, goleiro do Santos, que foi recentemente pretendido por São Paulo e Botafogo, vai receber um aumento. E existe uma especulação na Vila Belmiro de que ele pode se tornar em breve titular no Peixe. Existe muito rumor de que o João Paulo receberá proposta estratosférica do exterior nos próximos dias. Antes de encerrar o giro de notícias, contar que o elenco do Vasco tem trabalhado nos bastidores para a efetivação, pelo menos até dezembro, de Emílio Faro, técnico interino que conseguiu melhorar o Vasco da Gama e criou ótimas relações com os atletas. 777 tem encontrado dificuldade em fechar com um treinador de primeiro nível e a permanência do Emílio Faro pode garantir um tempo para que a 777 se prepare e busque esse comandante de maior renome para a próxima temporada. A última do giro de notícias, melhor, duas últimas. Marcelo Fernandes, ex-auxiliar técnico do Santos, é o mais cotado para assumir o Remo, enquanto o Real Madrid acertou o empréstimo de Reinier, lembra dele? Jogador revelado no Flamengo, vendido para o Real Madrid, esteve nas últimas 2 temporadas no Borussia Dortmund sem fazer muito barulho e vai defender o Girona, que está de volta à primeira divisão do Campeonato Espanhol, o empréstimo garantido de uma temporada. Bora começar com as notícias para valer? Primeira informação sobre Tiquinho Soares, que chega ao Botafogo abrindo mão de um caminhão de dinheiro. Ele jogava no Olympiacos da Grécia, tinha contrato longo por lá e ganhava em euro. Então, na comparação com o Real, você já sai perdendo bastante. Para piorar, pelo menos para o Tiquinho Soares, ele aceitou condições parecidas ao que Germán Cano tem no Fluminense. Isso significa que o Tiquinho vai faturar cerca de R$ 500 mil mensais pelo Botafogo. Seu salário era, no mínimo, 2 vezes maior no futebol grego. Tiquinho queria voltar ao futebol brasileiro, queria ter a oportunidade de se destacar no país dele. Ele saiu muito cedo e acabou fazendo sucesso em Portugal. É um dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Porto e acabou rescindindo seu contrato com o Olympiacos com a missão de fazer sucesso em território nacional. O que você acha do Tiquinho? Acho, minha opinião, de que vai fazer bastante barulho por aqui. Mudando de assunto, quero te contar que Reinaldo Rueda não será o treinador do Ceará. É a sétima tentativa do Ceará frustrada.
o ex-técnico do Flamengo, foi sugerido para o Ceará, o nome foi aprovado e o vovô começou a negociar com o treinador. Última proposta do clube cearense foi de 100 mil dólares para ele e sua comissão técnica. O Rueda havia pedido 150 mil dólares, até topou baixar para 120 mil, mas além dessa diferença de 20 mil dólares, pesou o tempo de contrato. O Rueda queria um contrato longo, 2 anos e meio de duração. O presidente Robinson de Castro não estava disposto a oferecer um contrato tão longo. 7ª tentativa frustrada, como eu havia contado para vocês, entre outros, o vovô já havia buscado ou conversado desde a demissão do Marquinhos Santos com Silvinho, Odair Hellmann, Renato Gaúcho, Vanderlei Luxemburgo, entre outros. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians, que deu um bico na crise. Eram vários os problemas. Treta entre Vitor Pereira e jogadores, saída do William de forma polêmica, os quilinhos a mais do Fagner, a eliminação na Libertadores da América, a distância de 9 pontos para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, e além da derrota por 2-0 para o Atlético Goianiense no jogo de ida da Copa do Brasil. Pois bem, nessa quarta-feira, com a Neoquímica Arena lotada, o Corinthians enfiou 4-1 no Dragão. Chegou a estar vencendo por 4-0, primeiro gol do Gil, outros 3 do Yuri Alberto, que ainda não havia marcado com a camisa corintiana e foi à forra. Curiosidade é que ele pediu uma música por ter marcado 3 gols, e essa música foi escolhida pelo Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, que havia dito para o Yuri antes do jogo que ele marcaria 3 gols. O gol do Atlético Goianiense saiu no finalzinho, cobrança de falta bem bonita do Wellington Rato, nada que mudasse a classificação alvinegra. 2-0 derrota na ida, 4-1 vitória, placar agregado de 4-3 para o Corinthians, que fatura 8 milhões de reais da CBF como prêmio por estar na semifinal. Se continuar avançando aí, a grana é maior ainda. O prêmio para o vice-campeão da Copa do Brasil é de 25 milhões de reais, e aquele que for à final e vencer na grande decisão embolsa mais 60 milhões de reais. Próximo adversário do Corinthians é o Fluminense. O mando de campo ainda vai ser sorteado para saber quem joga primeiro em casa e quem decide fora. Só para fechar sobre o Corinthians, queria contar sobre a ótima atuação coletiva de um time que marcou pressão, de um time que incomodou e teve poucas oportunidades, ou deu poucas oportunidades ao adversário. Gostei demais da atuação do Roger Guedes, cara que se entregou muito em campo. Renato Augusto, mesmo longe da condição física ideal, também segue como o principal maestro, um cara que colocou a bola onde quis e consagrou o Yuri Alberto nessa partida. Para arrematar de vez, só contar que o Corinthians agora volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro no final de semana, mas já enfrenta o Fluminense já a partir da próxima semana. Por falar no Fluminense, bora contar sobre a classificação difícil e polêmica. O Fluminense havia vencido o Fortaleza por 1-0 no Castelão, recebeu o Fortaleza em casa podendo empatar, Maracanã com 60 mil torcedores. Só que o primeiro tempo foi só do Fortaleza, com 2 esticadas a partir do campo de defesa. Fortaleza chegou a 2-0. Primeiro gol com falha do Nino, o Thiago Galhardo chuta, a bola bate no Fábio, bate no Manuel e bate no Nino antes de entrar. Finalzinho da etapa inicial, o Silvio Romero ainda fez 2-0, placar que complicava demais o Fluminense. Fernando Diniz mudou, tirou um zagueiro e colocou um jogador de ataque. Com isso o Fluminense foi para a pressão. E com a ajuda do árbitro de vídeo, o Fluminense descontou com um gol de pênalti do Ganso. Por que eu falo em ajuda de árbitro de vídeo? Porque eu vi várias vezes as imagens e nenhuma imagem me faz mostrar que o pênalti marcado a favor do Flu aconteceu de uma falta dentro da área. Para mim a falta ocorre fora da área. E o pior é que o árbitro em campo havia dado a falta fora, ele foi orientado pelo árbitro de vídeo e acabou mudando sua decisão. 2-1 para o Fluminense, ou melhor, 2-1 para o Fortaleza. O Flu ainda chega ao gol do empate, sempre com o German Cano. Reclamação em relação à posição de impedimento. Essa, para mim, eu prefiro acreditar naquilo que os homens do VAR viram. 2-2, placar agregado de 3-2 para o Fluminense, e o tricolor das Laranjeiras está na semifinal, garante também esses 8 milhões de reais. Festa bem bonita do torcedor do Fluminense, embora com a ressalva desse pênalti marcado de forma, para mim, irregular, que gerou enormes reclamações. O presidente Marcelo Paz do Fortaleza ficou revoltado. O Lucas Crispim chegou a dizer que, abre aspas, delegacia urgente, fecha aspas, clima de enorme incômodo dos jogadores, da comissão técnica, dos dirigentes do Fortaleza, que caíram jogando muita bola. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, mais um semifinalista. Que fase do Flamengo! Vitória por 1-0 contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Atlético que, sob o comando do Felipão, ainda não havia perdido em casa, eram 13 jogos de invencibilidade. Com o Felipão, 15 no total. Já o Flamengo ampliou para
16 jogos, uma sequência das melhores. Nesses 16 jogos são 14 vitórias, um empate e uma única derrota. Passagem do Flamengo se dá depois de um 0-0 em casa, 1-0 fora, placar agregado de 1-0 para o rubro-negro, que vai enfrentar o adversário que será conhecido nessa quinta-feira, o vencedor do confronto entre América e São Paulo. Legal contar para vocês que o gol do Flamengo, para variar, foi de Pedro, um golaço. Ele se aproveita de um cruzamento do Rodinei da direita e dá uma puxeta muito bacana, sem chance para o goleiro Bento, que era até então o melhor jogador da partida. Curiosidade, o Pedro já havia feito um gol bem parecido numa combinação com o Arrascaeta em lance de cruzamento do lado direito. Esse vídeo inclusive acabou rodando as redes sociais depois do gol marcado dentro de campo pelo Pedro. Pedro, que tem seu nome defendido cada vez mais na seleção brasileira, até porque seu concorrente direto, Matheus Cunha, é reserva nesse momento lá no Atlético de Madrid. Números do Pedro na temporada: 45 partidas, 20 gols e 5 assistências marcou nas 3 últimas vezes que defendeu o Flamengo. Fase espetacular de um atleta que quase foi parar no Palmeiras. Você vai lembrar que o Verdão havia oferecido 20 milhões de euros, além do empréstimo, da cessão por empréstimo de um jogador para o rubro-negro. Só não rolou porque era o Palmeiras do outro lado, o principal concorrente do Flamengo. Por falar em Palmeiras, quero te contar que o Verdão não venderá seus titulares até o fim dessa janela de transferências, por mais que existam especulações. O Piquerez, por exemplo, virou alvo do time de Jorge Jesus, o Fenerbahçe. O Danilo vive sendo especulado em clubes da Inglaterra. Tem também a possibilidade ou a especulação envolvendo o Rony no Ajax, o Dudu que poderia voltar para a Arábia. Ouvi de uma pessoa importante, muito próxima a Leila Pereira, de que não existirão negócios com atletas titulares do Palmeiras. A frase é a seguinte, abre aspas: se for sair alguém, será um atleta não muito aproveitado. Pode até ser o Kusevich, que tem mercado e é um dos 6 estrangeiros. Mas tem que ser um valor razoável para bom. Fecha aspas. Sobre a história dos estrangeiros, você sabe que no Campeonato Brasileiro o Abel Ferreira só pode contar com 5 gringos. É obrigado a sempre abrir mão de um. O Kusevich recentemente foi alvo de sondagens do futebol turco e um pouquinho mais atrás do Hertha Berlim da Alemanha. Não se transformaram em propostas, pelo menos até esse momento. Se pintarem ofertas, a tendência é que o Kusevich seja o jogador negociado. Os titulares não saem nessa janela de transferências. A Leila está muito preocupada em não atrapalhar o plano do Abel de conquistar títulos em 2022, ainda que isso continue causando dificuldades com o fluxo de caixa alviverde. Essa pessoa com quem conversei ainda completou com a seguinte frase, abre aspas: Danilo, Piquerez e esses nomes esquece, não vai vender nenhum desses caras não, fecha aspas. E você curtiu? Então deixa like e se inscreve no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre São Paulo e a chance de o Tricolor faturar mais de 81 milhões de reais com 2 atletas que não são mais do Tricolor. Eu me refiro a Casemiro e Antony. O mais curioso é que esses nomes não estavam mais sendo discutidos e falados lá na Europa. Mas o Manchester United resolveu atacar em peso e com força tanto no Ajax em relação ao Antony quanto no Real Madrid em relação ao Casemiro. Se as negociações forem fechadas nas cifras que o Ajax e que o Real Madrid querem, o São Paulo fatura esses 81 milhões de reais, vou te explicar cada um dos casos. O Real Madrid está pedindo 70 milhões de euros ou 367 milhões de reais para vender o Casemiro. O Tricolor é clube formador do Casemiro e teria direito a 3% do valor do negócio, ou seja, 11 milhões de reais. E há quem diga na Europa que o Casemiro já topou se mudar para o Manchester United numa proposta absurda do ponto de vista financeiro e salarial para ele. Em relação ao Antony, essa negociação renderia ainda mais dinheiro. O negócio havia dado uma esfriada nos últimos dias, mas de acordo com a imprensa europeia, o Manchester United voltou a carga e com tudo para fechar com o Antony. Até conversei com uma pessoa envolvida, a pessoa reconhece que desde terça-feira as conversas foram retomadas entre o Ajax e o Manchester United. O Ajax pede 80 milhões de euros, que hoje equivalem a 420 milhões de reais.
São Paulo tem direito a 20% da mais-valia, ou seja, do valor que exceder 16 milhões de euros. Somando essa grana com o mecanismo de solidariedade, porque o Antony também foi formado no São Paulo, o Tricolor estima ser capaz de faturar cerca de 70 milhões de reais com a eventual transferência do Antony da Holanda para a Inglaterra. 70 milhões do Antony, mais 11 milhões do Casemiro, e a gente está falando de 81 milhões de reais que chegariam para resolver praticamente todos os problemas financeiros emergenciais do São Paulo. Tricolor que ainda não conseguiu quitar as dívidas referentes ao Leco para com o elenco do São Paulo. Em 2020 o Leco suspendeu metade dos pagamentos e o Júlio Casares está tendo dificuldade em quitar essa dívida. O São Paulo que tem tido problemas também com pagamento de comissões, de prêmios aos próprios jogadores. Tudo isso seria solucionado e o Tricolor poderia fechar a temporada de 2022 sem que precisasse de forma desesperadora vender mais um jogador. Prometo ficar de olho nessas duas histórias e voltar assim que surgir qualquer novidade. Se você curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se vê mais tarde com outro vídeo.